Então vamos lá, pessoal? Um assunto interessante, balanço energético. É simples. Suponha que você tenha dois ou mais corpos, ok? Que estão inicialmente a temperaturas diferentes. Para ficar fácil, vamos pegar só dois corpos, tá? Um corpo A qualquer e um corpo B qualquer. Tá bom? Esses corpos estão inicialmente a temperaturas diferentes, então eles tendem a trocar calor entre si. Combinado? Não é algo tão difícil assim de você imaginar. Tá bom, professor, e daí? Então vamos nomeá-los, né? Corpo A, corpo B. O calor vai fluir espontaneamente da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Só que calor cedido é uma quantia negativa e calor recebido é uma quantia positiva. Se eu suponho que esses dois corpos só trocam calor entre si, então eu posso afirmar que o somatório da quantidade de calor trocada entre esses dois corpos vai dar zero. Por causa da lei da conservação de energia, não é, meninos? Que você conhece tão bem, né? Então, um cedeu calor, só o outro recebeu? Então, o que um cedeu, o outro recebeu. Só que como as quantias têm algebricamente sinais diferentes, então, mais x qualquer mais menos x dá zero. Isso aqui você pode generalizar para quantos corpos você quiser, na verdade. Só que nós temos um linguajar especial para isto. A gente fala assim, ó. Se dois ou mais corpos trocam calor entre si num sistema isolado termicamente. Professor, o que é um sistema isolado termicamente? É aquele que impede os corpos de trocar calor com o meio externo. Eles só trocam calor entre eles, tá? Então, sistema isolado termicamente. Se você tiver dois ou mais corpos, quantos você quiser, você pode ter absoluta certeza que o somatório da quantidade de calor trocada por esses corpos, em qualquer momento, dá zero. Agora, tem uma situação muito interessante que ocorre quando você deixa esses corpos trocarem calor durante um tempo suficientemente grande, não é? Que é a situação em que eles atingem a temperatura de equilíbrio. Quando os corpos atingem a temperatura de equilíbrio, o que significa isso? Eles atingem todos a mesma temperatura. Então, inclusive, do momento em que eles começam a trocar calor até chegar ao sistema de equilíbrio térmico, nós podemos ter absoluta certeza que o somatório da quantidade de calor trocada é zero. Ok? Então, nós vamos usar isso. Nós vamos colocar dois ou mais corpos a temperaturas diferentes num sistema isolado termicamente e nós vamos relacionar as grandezas envolvidas com as trocas de calor de cada corpo, massa, calor específico, variação de temperatura, lembrando que o somatório da quantidade de calor trocada por eles é zero. Combinado? Então vamos fazer uns exercícios aqui interessantes. Olha, primeiro exercício aí interessante, ok? Que é esse exercício da Unifesp. Ele fala o seguinte, olha, o gráfico mostra as curvas de quantidade de calor absorvidas em função da temperatura para dois corpos distintos, um bloco de metal e certa quantidade de líquido, ok? O que eu posso obter desses dois corpos? Como eu sei a quantidade de calor por eles trocadas e a variação de temperatura que cada um sofre, né, eu posso, a partir desse gráfico, calcular a capacidade térmica desses corpos. Porque capacidade térmica é a relação entre quantidade de calor e variação de temperatura. E também o produto da massa do corpo pelo calor específico. Tá, então esse gráfico pode me vir ajudar, e virá com certeza, né, na resolução dos exercícios. Agora vem o texto. Olha lá, um bloco de metal a 115 graus Celsius foi colocado em contato com um líquido a 10 graus Celsius. Opa, então estão inicialmente a temperaturas diferentes. Em um recipiente ideal e isolado termicamente. O que significa isso? Esses corpos só vão trocar calor entre eles, ok? E o próprio recipiente não troca calor com o meio interno. Então isso é um sistema isolado termicamente. Considerando que não ocorreu troca de calor somente entre o bloco e o líquido, olha ele reforçando a ideia.
e que o líquido não mudou de estado, o equilíbrio térmico ocorrerá a... O que é equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é a situação em que dois ou mais corpos atingem a mesma temperatura, tá? Então, o que eu vou fazer? Com o gráfico fornecido, eu vou calcular, a partir do gráfico, eu vou calcular a capacidade térmica desses corpos. Então, lembrando, capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor trocada e a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Ok? Então vamos lá. Capacidade térmica do líquido. Vamos começar com ele. Capacidade térmica do líquido. Nós vamos lá no gráfico e vamos pegar dados para ele. Dá uma olhada. O líquido, por exemplo. Quando o líquido recebe 300 kJ de calor, a temperatura dele varia de 0 a 120. Seria esse pontinho que eu estou pegando aqui para o líquido. Olha. Ah, professor, posso pegar outro ponto? Pode. Você pode pegar 280, 140, quaisquer dois pontos. Então você pode pegar este aqui e este aqui. São todos legíveis. E você tem uma boa ideia. Esse aqui é mais fácil para a gente fazer a conta, mais rápido, tá bom? Dá na mesma, vai dar a mesma capacidade térmica. Vamos pegar 140, tá? Então vai ficar 100 kJ de energia na forma de calor recebida pelo corpo. Vão provocar nele uma variação de temperatura de quanto? 40 graus Celsius, de 0 até 40. Ok? 40, vou escrever aqui, tá? Menos 0 graus Celsius. Então agora vamos lá. Então vai ficar assim, 100 dividido por 40 dá o quanto? Dá 2,5 kJ por grau Celsius. Então já sei a capacidade térmica do líquido que eu nomeei de Cl. Agora vamos calcular a capacidade térmica de quem? Do metal, tá bom? Então vou chamar de Czão M. Também é a quantidade de calor que o metal troca pela variação de temperatura que ele sofre. Então vamos pegar aqui algum ponto legível. Do metal eu só vejo um de cara aqui, ó, este aqui. Tá? Então eu sei que quando o metal recebe 100 kJ de calor, ele sofre uma variação de temperatura de 0 até 100 graus Celsius. Então vamos colocar lá 100 kJ de quantidade de calor, variação de temperatura 100 menos 0 graus Celsius. Então a capacidade térmica do metal é de 100 dividido por 100, não é? KJ por grau Celsius. Até aí tudo bem? Agora vamos para a teoria da aula de hoje. Com posse dessa informação, nós sabemos que o somatório da quantidade de calor trocada por esses dois corpos tem que ser 0, em qualquer instante. Inclusive quando eles atingirem a temperatura de equilíbrio, que é a pergunta do problema. Então, se eu somar a quantidade de calor que o líquido trocou com a quantidade de calor que o metal trocou com o líquido, o somatório tem que dar 0. Como eles só sofrem variação de temperatura, a quantidade de calor que eles trocaram pode ser calculada pelo Q-macete. Então, o Q-macete do líquido mais Q-macete do metal dá 0. Agora tem que lembrar, lembre-se que a capacidade térmica que você calculou para os dois corpos também é igual ao produto da massa dos corpos vezes o calor específico, que aparece aqui, ó, mc. Então eu posso escrever isso aqui assim, capacidade térmica do líquido vezes variação de temperatura do líquido. Vamos colocar aqui fora da chave, né, para ficar mais fácil eu escrever, né? Mais simples a gente escrever isso. Vai ficar assim, então. Olha lá. Capacidade térmica vezes variação de temperatura do líquido mais capacidade térmica vezes variação de temperatura do metal é igual a 0.
Agora, como isso é igual a zero, basta que essa soma é igual a zero, basta que as unidades das grandezas sejam iguais, não importa quais elas sejam, ok? Então, olha lá, as duas capacidades térmicas estão em kJ por grau Celsius, então não tem problema. Então, olha lá, a capacidade térmica do líquido, 2,5. Então, vai ficar 2,5 vezes a variação de temperatura do líquido. Qual a variação de temperatura do líquido? A temperatura final que ele vai atingir, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do líquido. E aí vou para o texto. O líquido inicialmente está a que temperatura? 10 graus Celsius. Ok? Então, temperatura final menos 10. Mais capacidade térmica do metal, 1 vezes temperatura de equilíbrio, porque nós queremos calcular essa temperatura de equilíbrio e nós sabemos que a temperatura de equilíbrio é a temperatura final comum do sistema. Então é a mesma para os dois. Menos temperatura inicial do líquido, do metal, aliás, que foi misturado com o líquido, que é 115. O gráfico lá só serve para você calcular o quê? A capacidade térmica. Isso tudo aqui igual a quanto? Zero. Ok? Agora, vamos fazer essa continha, não é? Olha só, distributiva vai ficar 2,5 θe menos 2,5 vezes 10, 25, mais 1 θe vezes menos 115 distributiva. Tudo bem, gente? Opa, 115 igual a zero. Continhas, vamos lá. 2,5 θe mais 1 θe, 3,5 θe. Me acompanha. Menos 25 com menos 115, 140. Menos 140. Passou para o outro lado, quanto? 140. Agora, θe é 140 dividido por 3,5. Estou fazendo as contas aqui já. 140 dividido por 3,5. Como 3,5 é 7 sobre 2, vai ficar 140 dividido por 7, 20. Vezes 2, 40, né? 40 graus Celsius. Essa continha. Então, a temperatura de equilíbrio do sistema é 40 graus Celsius. Simples, não é? Não tem segredo. Esses exercícios são sempre muito parecidos, né? A gente costuma dizer que fez um, fez todos, né? Então, olha lá. Temperatura de equilíbrio 40 graus Celsius, alternativa E. Beleza? Vamos fazer mais um? Vamos? Então vamos lá. Exercício agora da FUVEST, não é? Ele fala o seguinte, olha, um trocador de calor consiste em uma serpentina pela qual circulam 18 litros de água por minuto. Isso é a vazão. A água entra na serpentina a uma temperatura de 20 graus Celsius e sai mais quente. Então ela entra aqui, ó, a 20 graus Celsius e sai a uma temperatura de 40 graus Celsius. Por quê? Porque o líquido a ser resfriado entra a 85, fica em contato com ela durante um certo tempo e ao sair, não é, cede uma fração de calor para esta água e sai a uma temperatura menor. Tá? Com isso resfria-se o líquido, que passa por uma tubulação principal, da qual a serpentina está enrolada. Em uma fábrica, o líquido a ser resfriado na tubulação principal é também água, a 85 graus Celsius, e mantido uma vazão de 12 litros por minuto. Legal. A pergunta é a seguinte, quando a temperatura de saída da água da serpentina for 40 graus Celsius, como indica a figura, será possível estimar que a temperatura da água na tubulação principal esteja saindo a uma temperatura de aproximadamente quanto? Então vamos lá. A água quente que entra cede calor para a água fria na serpentina. Nós vamos considerar um sistema isolado. Então, o somatório da quantidade de calor trocada por essas águas,
quantidade de calor trocada pela água quente, QQ, mais quantidade de calor trocada pela água fria, tem que dar necessariamente quanto? 0. Agora, você deve ter percebido que ele falou em vazão, não é verdade? Então, ó, a cada 1 minuto, qual é o volume de água quente e de água fria que entram nesse sistema? Vamos ver? O volume de água que entra nesse sistema. Deixa eu ver aqui, ó. Água que está entrando quente, 85 graus Celsius, e que vai ser esfriada, 12 litros por minuto. Então, ó, água quente em cada minuto, 12 litros. Ok? Você sabe muito bem que 1 litro de água tem aproximadamente quanto? 1 quilograma. Então, são 12 quilogramas de água a cada minuto que entram aí. Agora, a água fria da serpentina, ela vem a 20, sai a 40, e quanto é que passa? Olha lá, ele fala que passam pela serpentina 18 litros de água por minuto, ok? Ele falou isso no texto, ó. 18 litros de água por minuto. Então, entram 18 litros de água a cada 1 minuto. E 18 litros de água também corresponde a 18 quilogramas. Então, nós temos as massas de água que trocam calor entre si. E o somatório da quantidade de calor trocada tem que dar 0. Então, lá, Q da água quente, MC delta θ da água quente. Q da água fria, MC delta θ da água fria. Isso tudo igual a 0. Como é a mesma substância, água, eu posso dividir todos os termos dessa igualdade pelo calor específico da água. Dividindo aqui por C dá C, dividindo aqui por C dá C, dividindo 0 por C, continua dando 0. Agora vamos colocar os valores. Olha lá, massa de água quente, 12 quilogramas. Professor, não tem problema estar em quilogramas? Não, não tem problema. Ok? Porque a outra massa também está em quilogramas. Vamos escrever isso em caneta preta, tá? 12 quilogramas. Entrou de água quente. 12. Variação de temperatura da água quente. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, a temperatura final da água quente que entrou é o que eu desejo conhecer. Então, é o tesão. Menos a temperatura inicial dessa água, que era quanto? 85. Mais massa de água fria, 18 kg, aquela que vinha pela serpentina, aquele caninho enrolado, né, no cano maior, vezes temperatura final, ok? Que é 40, olha, ela sai do trocador a 40 graus Celsius, menos a temperatura inicial dessa água. Ela entrou a quanto? 20. Ok? Foi ela que recebeu o calor da água quente. Isso tudo igual a quanto? 0. Agora, eu vou fazer continhas, ok? Eu posso, por exemplo, dividir todos os termos dessa igualdade por 6, só para ganhar tempo. Então, olha aqui, ó. 12 dividido por 6, 2. 18 dividido por 6, 3. 0 dividido por 6, continua dando 0. Agora aqui eu vou aplicar a distributiva, né, meninos? Então vai ficar 2 vezes t, 2t. Ok? 2 vezes 85 menos 170. Ok? A distributiva. Aqui também eu vou aplicar, né, a distributiva. Só que 40 menos 20 eu já sei que é 20. Então 3 vezes 20 vai dar quanto? 60. Isso igual a 0. Então nós vamos ter que 2t, agora só fazer continha, é igual a quanto? 110. Menos 170 mais 60 menos 110. Passou para o outro lado 110. Então t é igual a 110 dividido por 2. E vai me dar quanto? 55 graus Celsius, que é a resposta final. Ok?
Observe que não entraram em equilíbrio térmico as duas frações de água. Tudo bem? Não precisa entrar em equilíbrio térmico. Basta que eles troquem calor entre si. Ok? Em qualquer instante, o somatório da quantidade de calor trocada é igual a zero. Então, alternativa certa, alternativa C. Legalzinho o exercício? Tá. Muito bom, não é? Legal. Eu tenho certeza que você vai refazê-lo. Próxima questão. Dá uma olhadinha. Vamos ver o que ele fala aí. Esse é um pouco mais difícil, né? Academia da Força Aérea. Uma dona de casa, morando no nível do mar, precisava obter água a 40 graus Celsius. Então, essa temperatura que ela precisa. Mas não possuía termômetro. Como ela tinha conhecimentos de física e o termômetro em frente à sua casa registrava 30 graus Celsius, ela resolveu fazer a seguinte experiência. Em um recipiente de capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius, inicialmente a temperatura ambiente, portanto, 30 graus Celsius, como registrava, né, o termômetro frente à sua casa, misturou uma quantidade de M1 de água em ebulição, e aí tem o segredo. Ao nível do mar, qual é a temperatura então dessa água? 100 graus Celsius. Água em ebulição. Com uma quantidade de M2 de água que estava em equilíbrio térmico com gelo. Qual é a única temperatura em que eu posso ter equilíbrio térmico entre água e gelo ao nível do mar? Isso, 0 graus Celsius. Então ela misturou água a 100 graus Celsius com água a 0 graus Celsius. E com isso ela obteve água a que temperatura? 40 graus Celsius. Sendo 1 caloria por grama grau Celsius, calor específico sensível da água, e desprezando as trocas de calor com o ambiente, determine a relação entre as massas de água que ela misturou. Então vamos lá. O somatório da quantidade de calor trocada por essas duas porções de água tem que ser necessariamente igual a zero. Por quê? Porque nós estamos considerando o sistema isolado termicamente. A água fria só trocou calor com a água quente. E dentro dessa expressão está o que eu preciso, estão as massas. Então, Q1 é mc θ 1 mais mc θ delta θ 2. Isso tudo tem que dar quanto? Zero. Bom, professor, tudo bem, mas e agora? Então, agora vem o segredo. Olha lá. Então, M1 vezes C vezes delta θ 1, M2 vezes C vezes delta θ 2. Como ela é água, não é? Nas duas expressões eu tenho água, o calor específico é o mesmo. Então, eu vou dividir ambos os termos aqui por C. 0 dividido por C continua dando 0. Então vai ficar M1 vezes variação de temperatura. Eu quero que a temperatura final seja quanto mesmo? 40, que é a temperatura que ela deseja. Olha lá, 40 graus Celsius. Menos a temperatura inicial. O M1 é a massa de água em ebulição, olha lá. Então, temperatura inicial 100. Mais M2 vezes temperatura de equilíbrio, que é 40, porque ela precisa de água 40, não é? Menos a temperatura inicial da massa M2, que era uma massa que estava a 0 graus Celsius. Isso tudo aqui igual a zero. Então nós vamos ter que menos 60 M1, né, 40 menos 100, mais 40 vezes M2, ok? 40 vezes M2 tem que dar quanto? Zero. Então daí já dá para tirar a relação, né? Ele quer a relação entre M1 e M2, então ele quer M1 sobre M2, combinado? Então isolando nós vamos ter que 60 M1 é igual a 40 M2. Legalzinho? E agora? Eu vou simplificar, não é? Vou simplificar. Vou apagar isso aqui que ficou muito feio. Eu vou simplificar os termos. Vou dividir ambos os lados por 10. Então, onde eu leio 60, eu vou ler 6. Onde eu leio 40, eu vou ler 4. E também vou dividir por 2. Então, eu vou dividir ambos os lados por 20. Simplificando. 3, 2. Então, a relação entre as massas M1 sobre M2 será 2 terços.
Relação entre as massas que nós temos aí. Tudo bem? Bons exercícios? Então, faça aqueles que eu não resolvi, ok? Como treino, como exercício tarefa mesmo. Belezinha? E a gente vê na próxima. A gente se vê logo logo. Tchau, tchau, meninos. Bons estudos.